Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de raciocínio lógico, e quero dar as boas-vindas a você, a nosso site, este site de sucesso que tem preparado campeão e campeãs por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo à LAC Concursos. Na aulinha de hoje, nós vamos trabalhar a questão de sequências lógicas. Então, para você que está se preparando aí para os mais variados concursos, que tem esse conteúdo, sequências lógicas, acompanhe a nossa aulinha de hoje. Nós vamos dar aí algumas dicas, alguns macetezinhos de como estar resolvendo sequências lógicas. Vamos entender o que é uma sequência através de número, o que é uma sequência de letras, de imagens, e o que nós precisamos saber para resolver bem cada questão envolvendo isso daí. Porque vocês vão verificar que nós vamos ter sequências numéricas, então tem alguns conceitos necessários, algumas informações que você precisa ter para desenvolver bem questões referentes a sequências de números. O mesmo procedimento quando for figuras, quando for imagens, pessoas e quando for letras também. Ok? Vem conosco aí para darmos início à nossa aulinha aí. Então, nós vamos estudar o que nessa aula, professor? Nós vamos estudar sequências lógicas, vamos ver a definição, vamos ver aí os tipos de sequências que tem, né? E vamos dar alguns exemplos de sequências lógicas. Numa próxima aulinha, nós vamos tratar só de exercícios referentes à sequência lógica das mais variadas bancas. Aqui tem exercícios também, tem exemplos que eu vou estar resolvendo com vocês, ok? De cada uma. Vamos lá então, falando de sequências lógicas. Só que antes da gente falar de sequências lógicas, é importante que a gente entenda alguns conceitozinhos. E o principal conceito é o que é um raciocínio lógico. Nós temos que entender o que é o raciocínio lógico. É um processo de quê? De estruturação do pensamento. Tá? Nós organizamos o pensamento e para resolver determinado problema, determinada situação. Então, isso que é o raciocínio lógico. Dentro das normas da lógica, nós fazemos a organização do pensamento e canalizamos ele na resolução de um determinado problema. Isso é raciocinar logicamente, não deixando de especificar que as normas da lógica têm que estar contidas nessa organização aí. Então a gente conceitua raciocínio lógico como sendo o quê? Um processo de estruturação do pensamento. Aí, ó, de acordo com as normas da lógica. Nós não podemos abrir mão das normativas lógicas, que permite chegar a uma determinada conclusão ou resolver um problema. Então esse é o primeiro conceitozinho que nós precisamos ter em mente. Bom, mas o raciocínio ele se classifica. Dependendo da resolução que você quer dar ao problema, dependendo da forma como você vai conduzir, o raciocínio ele pode ser classificado de 3 tipos. Tá? Nós temos o raciocínio dedutivo, o indutivo e o de abdução. O indutivo e o de abdução não vai ser alvo do nosso estudo, até porque o indutivo ele parte de uma generalização, né, dada determinadas prerrogativas, ele generaliza a conclusão, e o de abdução não necessariamente ele retrata a verdade, porque também com generalizações. Então esses dois não são alvos do nosso estudo. Nós vamos resumir o nosso estudo ao raciocínio dedutivo, que é justamente alvo das sequências lógicas. Então, o que é, professor, o raciocínio dedutivo? Tá? Vamos entender, a própria palavra já diz muito aí. Raciocínio dedutivo é um método ou um tipo de raciocínio que faz uso do quê? Da dedução. Por isso que ele é chamado de dedutivo. Ele faz parte da dedução para quê? Para obter conclusão a respeito de determinado problema, de determinada premissa. É isso que o raciocínio dedutivo ele faz. Ele parte das premissas para chegar numa conclusão. E ele retrata sempre a verdade. Ele tem que estar baseado. Todas as premissas que forem dadas na sequência,
Elas têm que serem observadas e a conclusão tem que estar em consonância com as premissas. Eu não posso, se as premissas sendo todas verdadeiras, a conclusão será verdadeira. Ok? Bom, sequência lógica. E o que é uma sequência lógica? Para nós entendermos bem uma sequência lógica, vamos ver este desenho. Nós temos aqui dois personagens muito conhecidos, que é o Cascão e o Cebolinha. No quadro 1, nós observamos que o Cascão está gritando, está sentindo dor, machucou a perna. O Cebolinha viu a situação. O que ele fez? Imediatamente ele foi prestar ajuda. Ele saiu correndo para pegar socorro, para buscar socorro. Ele viu o desespero do Cascão. E aí, no terceiro quadrinho, a gente observa que ele veio com um medicamento. Ele veio lá com a pastinha de primeiros socorros para ajudar o Cascão. Mas para surpresa nossa, ao invés dele fazer o curativo na onde de fato estava machucado, ele simplesmente colocou esse esparadrapo na boca do Cascão. Bom, foi a forma como o Cebolinha encontrou para resolver o problema. Então observem que sequência lógica é uma série de ações que são tomadas para se resolver um problema. Isso que é sequência lógica. Agora, essas situações, essas razões que nós vamos adotar na solução desse problema, até para encaminharmos na solução, elas têm que estar em consonância com a lógica. Então são uma série de instruções que nós temos que seguir. E o que são instruções, professor? São regras, são regrinhas estabelecidas que têm que serem adotadas. Ah, professor, tem uma regra específica? Não, cada caso é um caso. Cada sequência que eu analisar vai ter uma regra específica que tem que ser observada. Então, cabe a você, prezado concurseiro, saber identificar qual é a regra estabelecida naquela sequência que está sendo proposta para ser solucionada. Tá? Ok? Então, a gente define sequência lógica como sendo o quê? Um conjunto de instruções. Como eu disse, instruções são regras, são regulamentos que devem ser observados de forma sequencial. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Então existe uma sequência que tem que ser observada até atingir o objetivo ou solucionar o problema, tá? Então isso é o que nós entendemos por sequência lógica. Bom, as sequências elas podem ser formadas por números, por letras, por figuras, por pessoas e etc e tal, ok? Bom, existem várias formas de nós estabelecermos uma sequência, mas o que eu quero chamar a atenção de você, prezado concurseiro, é essa questão aqui. O importante é que existam pelo menos 3 elementos que caracterizem a lógica de sua formação. Então, vai ser proposto uma determinada sequência lógica para você e você tem que observar pelo menos 3 elementos que estabeleçam uma relação lógica entre eles, porque a partir daí você vai deduzir os demais. A partir desta análise inicial, comparando o primeiro com o segundo com o terceiro, a lógica que está prevalecendo é essa. Sendo assim, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, mantendo essa mesma ordem ou essa mesma instrução, nós vamos obter determinado resultado. Então, essa questão é muito importante. Temos que ter pelo menos 3 elementos que caracterizem a lógica. Agora, observação. Entretanto, algumas séries necessitam de mais elementos para definir a sua lógica. Porque pode haver alguns casos que somente 3 elementos não é o subsídio necessário ainda para que a gente tire conclusão. A gente vai precisar de mais elementos. Por isso que quando se fala de sequências lógicas, vocês vão observar que a gente vai ter aí, em alguns casos, várias possibilidades de resolução. Então, cabe a você, concurseiro, fazer uma análise bem refinada de tudo isso, para entender o que a banca quer que você analise ali. Não é fácil resolver exercícios de sequência lógica. Sabe por quê? É como se nós tivéssemos que entrar na mente da banca que preparou aquele teste, para a partir dali a gente
tentar, ele quer que a gente faça dessa forma, ou não, ele quer que faça da outra forma. Então não é simples. Alguns casos são assim facilmente identificados, em outros casos você vai colocar a mão na cabeça e vai dizer assim, poxa, como que esses caras queriam que eu adivinhasse isso? Como que eu ia enxergar isso? Realmente a gente concorda que existem alguns exercícios de sequências que de fato são, digamos assim, sem noção, né? A gente não tem como estar enxergando aquilo ali. Nós poderíamos enxergar várias outras coisas. Então é meio complexo, não é fácil. Professor, então como que eu vou conseguir resolver bem os exercícios de lógica? A resposta é treinando. É a única forma. Porque na medida que você treine, quanto mais exercícios de sequências você resolver, mais você vai preparar a sua mente para determinadas saídas, para encontrar determinadas instruções de resolução. É só com o treino. Então tente fazer os mais variados tipos de exercícios, que aí você vai se tornar cada vez mais apto a resolver os exercícios de sequências lógicas. Então vamos lá. Primeira sequência que nós vamos falar são as sequências numéricas, tá? Como o próprio nome diz, são sequências que fazem referência a números, ok? Então veja bem, existem alguns tipos de sequências numéricas que devem ser memorizadas para na hora de interpretação de uma determinada questão. O que eu quero dizer com isso? Existem regras, existem instruções matemáticas, tá? Que é importante que você tenha um conhecimento muito bom sobre elas. Porque na medida que você compreender, por exemplo, o que é uma progressão aritmética, o que é uma diferença, o que é uma adição constante de determinados valores, na medida que você entender isso, você, ao deparar com uma sequência de números, fica mais fácil de você visualizar qual é a instrução presente nesse teste, ok? Então nós vamos agora rever alguns modelos de regras, de conceitos matemáticos que você precisa ter para se dar bem na questão de sequência numérica. Então o primeiro deles que nós vamos falar é a progressão aritmética. O que é a progressão aritmética, prezado concurseiro? Progressão é uma sequência de números que vai obedecer uma certa ordem. E a ordem estabelecida numa progressão é a seguinte: soma-se constantemente um mesmo número. Esse mesmo número, na progressão aritmética, é chamado de razão da progressão aritmética. Se você nunca estudou uma progressão aritmética, recomendamos aí assistir a nossa videoaula de matemática lá com o professor Roberto sobre progressão aritmética. Lá ele retrata bem claramente o que é uma progressão, uma sequência de números na qual, a partir do segundo termo, tá? A partir do segundo termo, a diferença é sempre uma constante. Ou seja, vai existir um valor que, somado ao anterior, eu encontro o próximo. Eu pego o primeiro, somo a essa constante, eu encontro o segundo. Eu pego o segundo, somo a essa constante e eu encontro o terceiro. Eu pego o terceiro, somo a essa constante e eu encontro o quarto. E assim sucessivamente. Do quarto para o quinto é só somar essa constante. Então observe que a diferença entre um termo e outro é sempre a mesma. Então nós podemos definir uma progressão como sendo uma diferença constante ou uma soma constante, tá? De qualquer ordem aí pode ser estabelecida a conclusão, a definição de progressão aritmética. Mas o mais importante de tudo é que a gente entenda que existe um valor constante que pode ser adicionado ou subtraído aos elementos da sequência. Isso é progressão aritmética. Então um exemplo, só para nós entendermos melhor, seríamos essa sequência, ó, 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Observem que a diferença do 2 para o 5 são 3 unidades. Então, se eu somar 2 mais 3, eu obtenho 5. Como está em progressão, então essa soma ela tem que ser constante. A diferença entre um termo e o que vem antes dele tem que ser constante. De 2 para 5 são 3, de 5 para 8 também são 3, de 8 para 11 também são 3, de 11 para 14 também são 3, de 14 para 17 também são 3. Então,
aquele concurseiro que compreende bem a questão da progressão aritmética, ele observa uma sequência dessa, ele já sabe verificar que trata-se de uma sequência em progressão aritmética, na qual a soma de determinado valor constante é sempre a mesma. Portanto, qual que seria o próximo número depois do 17? Basta eu somar 3 unidades a mais, 17 mais 3, 20. E assim sucessivamente. Nós conseguimos encontrar qualquer elemento dessa sequência. Beleza? Esse é o primeiro fator que a gente precisa saber para nos ajudar a resolver questões de sequência numérica. Bom, um outro assunto também muito importante é a progressão geométrica. Nós falamos da aritmética, agora vamos falar da geométrica. O que diferencia a geométrica da aritmética? É que na aritmética era soma, e na geométrica nós falamos em produto, em multiplicação. Tá? Então nós podemos conceituar a progressão geométrica como sendo uma constante que multiplicada a um termo eu sempre encontro o próximo. Então se eu pegar essa constante e multiplicar com o primeiro, eu encontro o segundo. Se eu multiplicar essa mesma constante pelo segundo, eu encontro o terceiro. Se eu multiplicar essa constante pelo terceiro, eu encontro o quarto. Multiplicando pelo quarto, eu encontro o quinto. E assim sucessivamente. Tá? Então definimos como sendo um produto por uma constante ou na qual a razão, e quando a gente fala em razão, nós estamos falando em divisão, entre um termo e o que vem antes dele é sempre a mesma. Como assim, professor? Quer dizer que se eu dividir o segundo por essa constante, eu encontro o primeiro. Se eu dividir o terceiro por essa constante, eu encontro o segundo. Se eu dividir o quarto por essa constante, eu encontro o terceiro. Então, nós podemos estabelecer conceitualmente como sendo um produto ou como sendo uma divisão. Ok? Beleza? Então, isso é progressão. Agora, a progressão, quando a gente fala em progressão, geralmente o aluno associa isso a a uma soma. Nós temos que entender que a progressão nem sempre ela vai retratar um aumento. Ela pode retratar uma diminuição ou ela pode retratar também uma constante. Isso vale para a aritmética quanto para a geométrica. Eu posso ter uma sequência na qual os elementos vão aumentando, ou eu posso ter uma sequência na qual os elementos irão diminuindo. Quando eles vão aumentando, a gente diz que a nossa sequência é crescente. Quando eles diminuem, nós dizemos que a sequência é decrescente. E quando eles se repetem, nós dizemos que a sequência é constante. Então, fica aí a dica, serve tanto para a aritmética quanto para a geométrica. Então, a progressão geométrica multiplica-se constantemente o mesmo número, que também é chamado de razão, ok? Um exemplo para a gente compreender legal isso. Eu tenho uma sequência numérica, 2, 6, 18, 54, 162 e 486. Aí, nós temos que encontrar qual é o próximo valor depois do 486. Então, ao verificar essa sequência, nós vamos observar que se eu multiplicar o 2 por 3, eu obtenho 6. E se eu multiplicar o 6 pelo 3, também eu vou dar 18. E se eu pegar o 18 vezes 3, dá 54. E se eu pegar o 54 vezes 3, 162. Se eu pegar 162 vezes 3, eu encontro 486. Então eu observo que cada termo da sequência, para ser determinado, basta eu multiplicar ele por quanto? Por 3. Olha só, multiplica-se constantemente por um mesmo número. Quando eu tenho esse caso, eu tenho um caso de progressão geométrica. Então, acaso o exercício pedisse para nós determinarmos o próximo valor depois de 486, bastava a gente pegar 486 e multiplicar por 3. Nós íamos encontrar aqui 3 vezes 6, 18, 3 vezes 8, 24, 25, vão 2, 12, 1458. Então seria o próximo valor ali. Só multiplicar, fazer a soma por multiplicação por 3. Então é assim que a gente procede para encontrar valores numa sequência. Mas para fazer isso, nós teríamos que antes descobrir que o valor que está sendo multiplicado aqui é o 3, ok? Bom,
Um outro fator, um outro assunto também muito presente, que é importante que a gente entenda para a gente resolver os exercícios de sequências referente a números, é chamado de incremento em progressão. Esse assunto, ele não é muito trabalhado nas escolas. Quando você estudou lá seu ensino médio, você certamente deve ter estudado progressão aritmética, progressão geométrica. Mas a parte do incremento em progressão não é muito falado nessas séries. Geralmente os professores não fazem nenhuma associação a esse termo. Tá? Inclusive ele é novo para alguns. Mas o que quer dizer um incremento em progressão? Veja bem, o incremento em progressão, o valor somado é que está em progressão. Eu vou ter uma sequência de valores e o valor que está sendo colocado na soma, ele está em progressão. Aí quando a gente fala em soma, não implica necessariamente numa adição, tá? Quando a gente fala aí somar valores, nós podemos somar, pode ser uma adição, pode ser uma subtração. Então a subtração também pode estar em progressão. Eu posso diminuir 1, depois eu diminuo 2, depois eu diminuo 3. Então observem que está aumentando os valores que estão sendo subtraídos de forma progressiva, respeitando uma ordem. Do menos 1 para o menos 2 aumentou uma unidade, do menos 2 para o menos 3 aumentou mais uma, do menos 3 para o menos 4 mais uma e assim por diante. Então eu posso falar tanto numa soma, numa adição de valores, como eu posso falar também numa subtração, desde que a lógica, que a ordem da sequência seja mantida. Bom, o valor somado está em progressão. Vamos dar um exemplo para você compreender melhor isso. Aí o aluno olha assim, 1, 2, 4, 7, 11, 16. Se ele não tem o conhecimento do que é um incremento em progressão, ele vai ter dificuldade em visualizar qual seria o próximo termo dessa sequência. Porque ele não vai entender. Ele vai tentar encontrar uma progressão aritmética aqui. De 1 para 2 aumentou 1. De 2 para 4 aumentou mais 2. Opa, aqui aumentou 1, aqui aumentou 2, já não dá certo a sequência, não é uma progressão, porque na progressão o valor somado é o mesmo. Então não é, se eu dividir 2 por 1 dá 2, se eu dividir 4 por 2 dá 2. Pô, até aí tá beleza, tá parecendo uma progressão geométrica. Mas quando eu divido 7 por 4, não dá 2. Aí já não está mais em progressão geométrica. Aí o aluno pira, fala, agora como que eu vou entender a lógica disso? Bom, mas existe um incremento, que observem que os valores que está sendo somado, de 1 para 2 aumentou 1, de 2 para 4 aumentou 2, de 4 para 7 aumentou 3, de 7 para 11 aumentou 4, de 11 para 16 aumentou 5. Quer dizer que o próximo valor que vem vai aumentar quanto? Vai aumentar uma unidade a mais. Se aumentou 5, agora vai aumentar 6. Então eu vou pegar 16 mais 6, 22. Então o próximo número ali da sequência é o 22. Por quê? Porque é um incremento em progressão. Ok? Bom, um outro assunto muito importante na hora de nós estudarmos sequências numéricas é a série de Fibonacci. Tá? Essa série, ela também, provavelmente você já deve ter ouvido falar nela, tá? Mas é uma série muito presente, principalmente no estudo de sequências. É muito comum os concursos cobrarem essa série e você precisa entender o que é ela. A série de Fibonacci é uma série numérica onde cada termo é obtido através da soma dos dois termos anteriores a ele. Então eu tenho 1 mais 1 é 2. Então observe que o 2 é resultado da soma do 1 com 1. O 3 vai ser a soma do 2 com 1. E assim sucessivamente. 1, 2, depois 3, 5, 8 e assim sucessivamente. Olha só, cada termo é igual à soma dos dois anteriores. Para você entender melhor, eu vou mostrar os números aqui. Então observem que esse número é resultado da soma desse, porque anterior a ele só tem 1. Então, o primeiro eu só vou somar com 1. Então, 1 é 1 mesmo. Já a partir daqui, eu tenho dois termos anteriores a ele. E quanto que é a soma de 1 mais 1? É o 2. Está aqui.
O próximo termo é obtido como? Através da soma dos dois termos anteriores a ele. Quanto que é 1 mais 2? 1 mais 2 é 3. O próximo termo, o 5, ele é obtido como? Através da soma dos dois anteriores a ele, que é o 2 e o 3. 2 mais 3, 2 mais 3 são 5. Aí o próximo, 8, olha só o 8, ele é obtido através da soma dos dois anteriores. 3 mais 5, 8. E a mesma coisa o 13. 8 mais 5, 13. Ok? Então isso que é a série de Fibonacci. Qual que seria o próximo aqui depois do 13? O 21, porque ele vai ser o resultado da soma dos dois anteriores. 13 mais 8 estabelece o próximo, 21. Aí 21 mais 13 obtém o próximo, 34. E assim sucessivamente. Professor, eu preciso decorar todos esses números? Não, você não precisa decorar os números, mas você tem que saber que existe uma série, que é uma sequência numérica, chamada série de Fibonacci, e que essa série ela é estabelecida através que um número é determinado através da soma dos dois anteriores a ele. E aí, quando nós escrevemos essa sequência, utilizando o conjunto dos números naturais, começando a partir do 1, tá? Ela fica estabelecida dessa forma. Então, lembre que existe essa série de Fibonacci. Porque é difícil você entender a lógica aqui. É difícil de entender a lógica se você não sabe o que é a série de Fibonacci. Então, agora não. Você sabe que essa série existe e que pode ser aí uma possível questão de concurso. Como, de fato, várias bancas já cobraram a série de Fibonacci. Não fique surpreso se o próximo teste que você fazer, o próximo concurso que você for fazer, cair uma sequência dessa. É extremamente comum se cobrar a série de Fibonacci. Bom, uma outra coisa que nós precisamos saber são números primos. Então, números primos. O que são números primos, gente? Números primos, se nós formos conceituá-lo dentro do conjunto dos números naturais, nós dizemos que são todos os números que possuem somente dois divisores. Observe o que eu disse dentro do conjunto dos números naturais. Porque se nós formos considerar dentro do conjunto dos números reais, eles terão 4 divisores. Tá? É todo número que terá 4 divisores. Porque eu terei o oposto deles. No caso, por exemplo, do 3, o 3 é dividido pelo 3, é divisível pelo 1, 2 divisores, aí ele vai ser divisível pelo menos 1 e pelo menos 3 também, que são os opostos, ok? Então, dentro do conjunto dos números reais, número primo é todo número que possui 4 divisores. Dentro do conjunto dos números naturais, considerando só os inteiros positivos, número primo é todo número que contém somente 2 divisores. Só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, nós precisamos saber isso. Por quê? Porque existem sequências numéricas que são determinadas, que são dadas respeitando números primos. Olha só nesse exemplo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Aí o aluno olha para uma sequência dessa, porque é muito comum e é o certo, quando a gente vê uma sequência, logo tentar encontrar uma adição, uma subtração que estabeleça uma relação entre eles. É a primeira coisa que a maioria dos alunos fazem, e não está errado isso. Porque nós temos que analisar todas as hipóteses, todas as possibilidades instrutivas presentes na sequência numérica. Então eu tenho aqui 2, 3, 5, 7, 11, aí o aluno olha 2 para 3, 1, 3 para 5, 2. Beleza, aumentou 1, aumentou 2, 5 para 7, aumentou 2 de novo. Opa, já repetiu. Agora do 7 para 11 já aumentou 4. Do 11 para o 13, aumentou 2 de novo. Então aí o aluno começa a pirar. Porque ele tenta encontrar através da soma da subtração, não encontra nada. Não é uma progressão aritmética, não é uma progressão geométrica. E agora, o que é isso? Bom, lembrando que o 2 é um número primo, porque é divisível só por 2 e por ele mesmo. O 3 também é um número primo, 5 é um número primo, 7, 11, 13, 17. Então, qual seria o próximo valor da sequência? O próximo número primo após o 17. Bom, logo depois do 17 vem o 18. Bom, 18 é um número par. E número par, o único número par que é primo é o número 2.
não existe, galera, nenhum outro número primo que seja par a não ser o 2. Portanto, quando você tiver um número que seja par diferente do 2, ele não será primo. Ele é chamado de número composto. Tá? O número é chamado de composto porque ele tem mais de 2 divisores, considerando o conjunto dos números naturais. Ok? Portanto, todo número par é divisível por 2, então automaticamente ele vai deixar de ter 2 divisores, a não ser o próprio 2. Ok? Então, nós temos o 2, o único número primo par, e os demais são todos ímpares. E aí nós temos que fazer a verificação se esse número é primo ou não, quando é estabelecida a sequência. Beleza? Então, mais uma dica aí que a gente tem que observar, que nós temos que saber na hora de resolver a sequência. Bom, e com relação à sequência numérica, o último item que eu gostaria de trabalhar com vocês era a questão dos quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos também, vira e mexe, estão presentes nos concursos. Tá? E nós precisamos saber, primeiro, o que é um quadrado perfeito, e segundo, como identificá-los. Ok? Bom, a palavra quadrado perfeito, ela é dada a todo valor que tem uma raiz quadrada exata. Se o valor tem uma raiz quadrada exata, ele é oriundo de um quadrado perfeito. Então, o quadrado perfeito é o número obtido quando eu elevo ao quadrado algum valor. Por exemplo, se eu elevar ao quadrado 2, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Dá quanto? Dá 4. Então, o 4 é um quadrado perfeito, porque a sua construção partiu de onde? Partiu de um número elevado ao quadrado. O 9 é um quadrado perfeito? É. Por quê? Porque a sua construção surgiu de um 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3 são 9. Assim como o 16, 4 vezes 4 são 16. O 25, 5 vezes 5 são 25. Ah, professor, então quadrado perfeito é todo número que é resultado da multiplicação de um número por ele mesmo? Beleza, galera, é isso mesmo. Tá? Então nós vamos ter o 1, nós vamos ter o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, 36, 6 vezes 6, 49, 7 vezes 7, 64, 8 vezes 8, 81, 9 vezes 9, 100, 10 vezes 10, 121, 11 vezes 11, 144, 12 vezes 12. Observem que todos esses valores são chamados de quadrado perfeitos, porque eles são resultado de um produto de mesmo valor, ok? Então, números naturais cujas raízes são números naturais são chamados de quadrado perfeito. Então, um exemplo, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e assim segue, 64, 81, ok? Bom, isso que nós vimos, gente, é a base necessária para você, prezado concurseiro, se dar bem na hora de resolver sequências numéricas, tá? Que são sequências que fazem referências a números. Não que isso aqui vai ser o salvador da pátria, mas vocês detendo esse conhecimento vai ajudar muito ao visualizar a sequência, entender qual é a instrução presente para resolver aquele problema. Agora vamos fazer alguns testes, vamos resolver alguns exemplos, aplicando esses conceitozinhos que a gente já estudou aí. Primeiro, complete a sequência numérica proposta na figura abaixo. Aí eu tenho a figura aqui. Eu tenho uma estrela, nas extremidades dessa estrela eu tenho o número 6, o número 24, 96, 384 e eu tenho que completar aqui, colocando qual seria o próximo valor ali daquela estrela. Bom, gente, para nós resolvermos isso, nós temos que tentar entender a lógica presente nesse exercício, tá? Então tá aqui o triângulo, reproduzir o triângulo, e agora vamos tentar estabelecer a lógica presente, a instrução que está presente aqui. Aí nós temos que partir das variadas apelações. Primeiro eu tento encontrar uma lógica na soma. Não encontrei na soma, eu tento na diferença. Não encontrei na diferença, eu tento uma progressão. Se não der uma progressão aritmética nem geométrica, eu tento um incremento. Se não der também, vejo se não é a série de Fibonacci que está sendo apresentada. Verifico também se os números são quadrados perfeitos.
Observe que eu fiz uma relação de tudo que a gente já trabalhou até agora. Eu tenho que tentar encontrar alguma lógica nisso. Então vamos lá. O primeiro é 6. Do 6 para o 24, o que aconteceu, gente? 6, 24. 24 menos 6 é 18. Então a diferença aqui é 18. Mas do 24 para o 96 é muito mais que 18. Então a soma aqui não vai dar certo. Vou tentar dividir então. 24 dividido por 6 dá 4. 6 vezes 4 é 24. Tá, beleza, eu já encontrei uma relação entre esses dois primeiros. Mas veja bem, a relação não pode ser estabelecida só entre dois. Eu tenho que, no mínimo, tentar até o terceiro para ver se ela prevalece. Bom, se ao multiplicar por 4 deu 24, eu vou tentar 24 por 4 se dá 96. E ao multiplicar 24 por 4, a gente vai encontrar 96. Então, o que a gente entende? Que a sequência numérica que está sendo proposta, ela envolve uma multiplicação por 4. Então, nós temos lá 6 vezes 4, 24. Está aqui, 24. Depois, 24 vezes 4, 96. Ok, está aqui. Depois, 96 vezes 4, 384. Está aqui. Sendo assim, qual que seria o próximo valor? Resta-nos simplesmente multiplicar 384 por 4. E ao fazermos isso, 384 por 4, 1.536. Então, qual que vai ser o valor que eu vou colocar aqui? 1.536. Ok? Então, é a sequência que nós respeitamos. Então, é aquilo que eu disse para vocês no início. Nós vamos olhar para determinado exercício, que vai aparecer uma sequência aqui, e nós temos que tentar encontrar uma lógica nisso daí. E para encontrar essa lógica, nós partimos desde o princípio lá de soma, subtração, multiplicação, divisão, elevar ao quadrado, tirar a raiz. Nós temos que apelar para as mais variadas formas matemáticas de resolver. Ok? Então fica aí a resposta 1536. Vamos ver agora um outro exemplo. Exemplo 2. O que diz esse exemplo? Complete a sequência numérica proposta na figura abaixo. Aí nós temos uma outra figura, uma outra estrela com uma sequência de valores na sua extremidade e eu tenho que encontrar o valor que vai se encaixar aqui nessa última parte da estrela. Bom, mais uma vez tenho que tentar encontrar uma lógica presente nisso. Então vamos começar desde a soma até raiz, elevar ao quadrado, ao cubo. Professor, mas como que eu vou saber isso? Experimentando. Experimentando. Não tem uma regra que você faz isso ou faz aquilo. Você tem que olhar para os números e a partir daí você tentar encontrar qual é a lógica presente. Aquilo que eu falei para você, você só será bom em sequências numéricas na medida que você treinar. Você vai treinar, treinar, treinar e treinar. E aí você vai mentalmente já montando uma sequência de resolução. Então, olha só, 10 para 13, qual é a relação que eu tenho entre 10 e 13? Professor, por que o senhor começou do 10 e não começou do 28? Geralmente, eu começo pelo menor valor. Então, 10 para 13. Não existe multiplicação nenhuma que do 10 vai para o 13. Não tem nenhuma relação. Então, só me resta pensar em soma ou subtração. De 10 para 13 são 3 unidades. Ok? Beleza, 10 para 13, 3 unidades. Bom, se eu aumentei 3 unidades aqui, eu vou ter que aumentar mais 3 unidades do segundo para o terceiro. E de 13 para 17 não são 3 unidades. Já são 4. Opa, já deu problema. Porque eu achei que só somando 3, 3, 3, 3 daria certo. Mas não deu. Então vamos pensar diferente. Se eu subtrair 13 do 10, dá 3. Se eu subtrair 17 do 13, dá 4. Opa, 3, 4. 22 tira 17, 5. Olha só, 3, 4, 5. Lembram do incremento em progressão que nós falamos? Está aqui. Por quê? Eu disse para vocês que o incremento ele acontece eu somando ou subtraindo. Eu posso pensar na soma também, ó. 10 para 13, 3. 13 para 17, 4. Ó, 3, agora aumentou, mais 1 foi para 4. 17 para 22, 5. Então eu tinha aumentado 3, depois eu aumentei 4, depois eu aumentei 5. Do 22 para o 28, aumenta 6. Então daqui para cá, mais 6. Sendo assim, do 28 para o próximo, vai aumentar
7 unidades. Então... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da Lac Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto digital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós, a Lac Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui! Tchau! Clique lá.